Eu acho que sim. Assim, melhorou muito. Porque alguns anos atrás, era assim... Namorou, casa logo. E às vezes a pessoa nem conhecia direito com quem tava casando. E por pura pressão, vamos dizer assim, religiosa, a pessoa casava e depois casava com uma pessoa que não tinha nada a ver com a vida dela e tal. Aí, agora casou, não já... Aguenta aí, se vira, leva o fardo e tal. Hoje você já vê um pouco mais das pessoas. Não, peraí, pô, pensa bem no que você tá fazendo. Essa é a pessoa certa. Você olhou bem, você viu como ela trata os pais, viu como trata a família. Questão de trabalho, essa pessoa é dedicada, tem visão de futuro. Porque a questão não é você casar com uma pessoa rica ou pobre. A questão é a visão. Tem visão? Boa. Ela pensa a longo prazo, sabe? Essa série de coisas que ninguém fala nada antes, ninguém falava nada. Ó, vê aí, seja o que Deus quiser. Hoje eu já vejo uma certa preocupação dos pastores nessa questão. Até porque o índice de divórcio tá aumentando cada vez mais, né? Mas ainda poderia melhorar mais, né? Poderia melhorar, ter mais pessoas... Porque assim, existem muitas palestras para casais, mas existem poucas palestras para solteiros, né? Existem muitos palestrantes que falam para casais. Mas poucos que falam... Para solteiros, ou para quem tá namorando. Tá, ó, faz isso. Eu acho interessante, eu até pensei nisso para um futuro não muito distante, eu e a Valesca ter uma conferência para jovens que estão solteiros, que estão namorando, ou que casou agora, sabe? Para não cometer os mesmos erros que eu e ela já cometeu, ou que outros cometeram, sabe? Para ficar tudo mais fácil. Acho que é importante isso aí. Você já se vacinou contra esse tipo de gente, que é aquela questão da falsa amizade, a pessoa que quer se aproveitar do que você construiu? Cara, a frase que eu mais ouvi ultimamente é tamo junto, né? Tamo junto. Mas é assim, ó. Eu lembro de uma história bíblica que eu acho fantástico. Você é conhecedor. Quando Jesus entrou na casa de Jairo para ressuscitar a filha dele, estava morta, tinha acabado de falecer, Jesus solta uma frase assim marcante: a menina não está morta, ela apenas dorme. Qual foi a reação das pessoas? Eles começaram a rir. Sabe o que Jesus faz quando aqueles que estavam dentro da casa começam a rir? Jesus fala: sai todo mundo. Tira todo mundo da casa. Por quê? Não pode ficar gente incrédula e dissimulada no ambiente do milagre. Então, antes de Jesus operar, ele precisava revelar. Revelar o quê? Revelar quem acreditava de verdade. Revelar quem amava de verdade. Revelar quem estava lá de verdade. Então, só ficaram Pedro, Tiago, João, a mãe e o pai. Ficaram poucos, mas ficaram os verdadeiros. Ficaram poucos, Uau. mas ficaram aqueles que acreditaram até o final. Então, sabe como você identifica se alguém é de verdade? É o modo que ela reage com aquilo que Deus falou a seu respeito. Uau, eu já estou pegando. Você entendeu? Não, tô pegando. O modo que a pessoa reage com aquilo que Deus falou a seu respeito diz muito se ela é de verdade ou se é de mentira. Porque quando Jesus disse ela está apenas dormindo, eles riram. Como que uma pessoa que acredita no seu ministério ri daquilo que Deus fala a seu respeito? Então, tipo assim, antes de Jesus operar, ele precisava revelar. É por isso que Jesus permitiu que a filha de Jairo morresse, para mostrar para Jairo quem eram aqueles que estavam de verdade. É igual a parábola da dracma perdida. Quando a mulher perdeu a dracma, a Bíblia diz que ela varreu a casa. Ela varreu a casa. Então, se ela não perdesse a dracma, a casa não ia ficar limpa. Então, às vezes, Deus prefere
Às vezes Deus prefere te ver perdendo do que te ver perdido. E é na hora que você perde que Deus mostra. Esse é de verdade, esse não é. Por quê? Uau. Porque estar com você quando tudo vai bem é muito conveniente, correto? É fácil. Isso é óbvio, né? Agora, quando você abre a geladeira e a geladeira tá igual o livro de Gênesis, água e luz. Quando você tá numa situação difícil e a única coisa que você tem é uma palavra, a menina não tá morta, apenas dorme, aí você vai ver se aqueles que estão ao seu lado acreditam mesmo. Se são de verdade mesmo. É de acordo com aquilo que Deus fala ao seu respeito. Nessa minha caminhada, eu percebi que existem dois tipos de pessoas, pelo menos. Que são os interesseiros, que é aqueles que não querem ser meu amigo. Eles querem ser amigo daquilo que pode beneficiá-los, né? Eles querem ser amigo até naquilo que convém. Só que existem outros que são talvez piores ainda, que são aqueles que não só querem se aproveitar de você, eles querem te prejudicar, que são os traidores. Existe o falso amigo, que é aquele que só quer se aproveitar, e tem aquele que quer te trair, tipo Judas. Eu lembro da passagem de Judas, quando Jesus traiu ele, né? Quando Jesus foi traído por um amigo. Olha o texto, isso aqui é fantástico. Eu já preguei muito sobre isso e aprendi muito com aquilo que eu preguei. Jesus no Getsemane orando, aparece Judas e beija o rosto de Jesus. Ou seja, Jesus foi ferido com um beijo. Se fosse eu, se fosse você, ou se fosse talvez a pessoa que está nos assistindo, iria reagir dessa forma: traidor, mentiroso, traíra, comeu na minha mesa e me traiu com um beijo. Só que Jesus é diferente. Jesus olha para Judas e diz: amigo. Jesus não chama Judas de amigo por falsidade, porque Jesus não era falso. Jesus chama Judas de amigo porque a falta de caráter de Judas não mudava o caráter de Jesus. Então a palavra é: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com aquilo que fizeram contra você. Porque o modo que você reage com aquilo que fazem contra você revela o nível de maturidade e de cura que você possui. Ou seja, Judas pode te trair, Judas pode te ferir, Judas pode te machucar, mas é você que decide se Judas vai te tornar tão mal quanto ele é. Então, se você quer seguir a Jesus, saiba: Jesus teve um deserto, teve um Getsemane e teve um Judas. Faz parte. Posso te fazer uma pergunta? Vai, vamos lá. Você conhece o poder do descanso? Deus não criou o descanso do nada. Um tempo atrás eu falei sobre descanso e o pessoal falou que eu era adventista do sétimo dia, né? Porque eu citei que Deus no Antigo Testamento mandou guardar o sábado. Eu não sou contra os adventistas, mas eu sou a favor do descanso, o poder do descanso. Até porque no Antigo Testamento o descanso era um dia, o sábado. Só que no Novo Testamento o descanso deixou de ser um dia e se tornou uma pessoa. Mas a questão é: se descanso não fosse importante, Deus não chamaria de mandamento. Porque no Antigo Testamento Deus mandou guardar o sábado, correto? Sim. Mas quer que eu te fale uma curiosidade? Há um mandamento para descansar: guarde o sábado. Mas não há um mandamento para trabalhar. Só que nós temos que trabalhar, sim ou não? Sim. Temos que trabalhar. Se nós não trabalharmos, nós não vamos comer.
Só que por que Deus mandou descansar e Deus não mandou trabalhar? Porque Deus sabe que exige muito mais fé para descansar do que para trabalhar. Não entendi. Para trabalhar, a gente usa a força da terra. Agora, para descansar, a gente tem que usar a força de Deus. Só que eu vou te dar um negócio aqui, uma pérola, para quem quer aprender a descansar. Mas não é qualquer descanso, é o descanso de Deus. Deus criou todas as coisas até o 6º dia, correto? Correto. E no 7º dia Deus descansou. Só que a Bíblia diz em Isaías que Deus não cansa. Então como é que Deus descansou se ele não cansa? É que o descanso de Deus é diferente. Deus descansou porque a obra já estava pronta. É por isso que nós descansamos. Nós não descansamos só porque estamos cansados. Nós descansamos porque acreditamos que a obra já foi concluída. Já está pronta. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Então a palavra de Deus é: se você está cansado, aprenda a descansar e não a desistir. E eu sei que eu estou falando aqui e eu estou falando para pessoas que estão cansadas de clamar, cansadas de esperar, cansadas de acreditar. Só que a palavra de Deus é: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como que de águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Descansa em Deus, descansa que Deus tem um plano. Porque a falta de descanso em Deus, o descanso em Deus gera pânico, gera depressão, gera ansiedade e essa série de doenças psicossomáticas que nós vemos por aí. Só que assim, sabe quando Jesus morreu, os discípulos ficaram tremendo de medo. Os discípulos ficaram atônitos, assim, porque eles pensaram: se fizeram aquilo com o mestre, imagine o que vão fazer com os discípulos. Então, eles ficaram tremendo de medo e correram para uma casa. A Bíblia diz que trancaram a porta, trancaram a janela e os discípulos pensaram: dessa casa ninguém entra e ninguém sai. Só que aí Jesus ressuscita, né? No domingo de manhã. Sim. Vai até a casa que os discípulos estavam e olha que coisa, Jesus estava ressurreto. Ou seja, o corpo físico já não o segurava mais. O tempo e espaço já não era mais problema, porque ele estava ressurreto. Ele chega na casa que está trancada. A Bíblia diz que ele atravessa a parede e aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Você não pegou, né? Eu vou te falar. Ó, Jesus não abriu a porta do lado de fora, mas ele deu paz do lado de dentro. Meu Deus. Sabe o que isso significa? Às vezes, Deus não vai acalmar a tempestade do lado de fora, o exterior, sem que ele acalme a tempestade do lado de dentro. Então, antes de Deus fazer por você, Deus vai fazer em você. Então, antes de Jesus abrir a porta do lado de fora, ele deu paz do lado de dentro. Esse é o segredo. Porque é igual os discípulos na tempestade. A tempestade estava do lado de fora, só que do lado de dentro eles estavam desesperados. Então, antes de Jesus acalmar a tempestade, ele acalmou o coração dos discípulos. Por que temeis? Uau. Por que temeis? Homens de pouca fé. Posso falar um negócio? Vai. Não, isso aqui é muito forte. Quando Ezequiel profetizou lá no Vale de Ossos Secos, a Bíblia diz que Ezequiel viu a restauração acontecendo. Ezequiel viu nervos, carne, pele. Essa é a sequência. Lê lá no texto. Nervos, carne, pele. Quando eu tô olhando para você aqui, eu só consigo ver a pele. Por quê? Porque a pele cobre a carne cobre os nervos e os nervos estão em volta dos ossos, correto? Correto. Só que Deus não deu só pele. Ainda que a pele seja o que os outros vão conseguir enxergar.
Por isso que a gente cuida tanto da pele, né? Existe creme, hidratante, Foliante, maquiagem, muita maquiagem. Por quê? Porque a pele é o que os outros veem. Pele é beleza, pele é estética, pele é aparência. Só que quando Deus vai restaurar, Deus não dá só pele. Deus vem nervo, carne e pele. Porque quando Deus vai fazer, Ele faz de dentro pra fora. Meu Deus. Posso falar uma verdade? Não adianta ter aparência sem essência. Não adianta ser bonito por fora e podre por dentro. Nem tudo a Smart Fit vai resolver. Tem coisas que tem que ser de dentro pra fora. Aí no mundo que a gente vive hoje, que é o mundo da ilusão, aí você pergunta, tá tudo bem? A pessoa abre, pô, tá tudo bem. Você vai no Instagram da pessoa, casamento perfeito. Melhores restaurantes, olha o restaurante que eu tô comendo. Olha a praia que eu visitei. Olha a roupa, olha o carro. Mas se o travesseiro falasse, mas sabe qual que é a alegria do meu coração? Deus não se ilude com um sorriso no rosto. Deus não se ilude com maquiagem. Deus vai na divisão da alma e do espírito. Deus vai aqui dentro. É de dentro para fora. Com certeza. É provado, na verdade, né? Cientificamente, cientistas, médicos, psicanalistas provam que boa parte das dores que são físicas são oriundas de dores na alma, né? São dores psicossomáticas, começam aqui dentro e ela reflete no lado de fora, né? Eu acho que o segredo da humildade é olhar para Jesus. Paulo disse que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Uau! E qual é o Jesus que nós temos que aprender? Jesus na ceia, a última ceia. Os discípulos estavam comendo, bebendo, se alegrando, conversando. Só que enquanto eles estavam lá, Jesus percebeu que nenhum deles ousou se levantar para lavar os pés do outro. E a prática do lava-pés era obrigatória. Porém, era dada ao servo de menor calão, que era o criado. Só que os discípulos não andavam com criados. Sim. Isso significa que nenhum deles ousou se levantar para fazer aquilo que um escravo deveria fazer. Aí entra Jesus. Jesus se põe de pé diante deles, coloca uma toalha na cintura, enche uma bacia com água e se curva diante deles para lavar os seus pés. Uau. Essa cena é emblemática, porque nunca um ser tão grande se fez tão pequeno para que os pequenos se tornassem tão grandes. Imagine um juiz se curvar diante de um réu para lavar os seus pés. Meu Deus. Agora, é assustador, né? Sim. Um juiz se curvar diante de um réu. Agora imagine o Criador do mundo se curvar diante de pescadores, cobradores de impostos e até daquele que iria traí-lo. Só que a lição era clara. No meu reino, aquele que serve é maior do que aquele que está sentado na mesa. E a lição é: nunca um homem cheio de si mesmo poderá falar de um Cristo que se esvaziou. Uau, meu Deus. E sabe qual que é a lição que eu aprendi, que eu tento levar para minha vida? Gente grande de verdade sempre se vê como pequeno. E por isso Deus faz crescer ainda mais. Só que tem gente que é pequeno e se acha grande demais. E a única forma de tentar crescer é diminuindo outras pessoas. Só que o evangelho de Jesus é esse. Se quiser subir, tem que descer. Se quiser ser o primeiro, tem que ser o último. E se quiser ser exaltado, tem que se humilhar. Há um tempo atrás começaram a falar muito sobre, por exemplo, a teologia da prosperidade. Sim. Que basicamente se você está chorando, sim, é fraqueza. Se está sem dinheiro, é alguma maldição.
Se tá sofrendo, é algum problema. Só que eu acho que as pessoas esqueceram de passar lá em Deuteronômio 8, né? Porque Deus leva crentes para o deserto. Deus leva crentes para o deserto. Crente bate carro, crente perde emprego, crente perde ente querido, crente chora, crente sofre, crente fica desempregado. Quem é que caiu nessa ilusão de que é só vitória? Agora é só vitória. Vou te falar uma coisa. O sofrimento revela. Situações difíceis revelam o que está dentro do nosso coração. Deus usa a dor para ensinar. E eu vou te provar. Se você amassa trigo, você consegue fazer o quê? Pães. Sim. Farinha de trigo faz pães, correto? Certo. Se você amassa joio, você consegue fazer o quê? Nada. Só jogar fora. Posso te falar uma coisa? Naquele tempo eles acreditavam que o joio poderia ser usado até para o aborto. Era como se fosse um veneno. Era uma erva daninha. Era usada como veneno e como aborto. Amassa trigo, faz pães. Amassa joio, no máximo, faz veneno. Só que tem um detalhe. Trigo e joio são iguais. O trigo e o joio são idênticos. É por isso que você vê joio pregando, joio adorando, joio pulando, joio dando glória. Mas sabe como Deus mostra se um é trigo e outro é joio? Peguei aqui, ó. É no aperto. É amassando que Deus mostra. Esse tem pão, esse tem veneno. Então Deus usa o sofrimento para mostrar. Uau. Esse é de verdade, esse é de mentira. Uau. Gostou? Então inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é muito importante para nós.